Olá, meu nome é Renan Bastos e eu sou autor do trabalho que tem como título Horta Escolar como Recurso Didático para a Educação Ambiental, e ele foi produzido vinculado à instituição de ensino Unesp Campus de Rio Claro. E aqui nesse evento ele integra o eixo temático Práticas e Reflexões em Educação Ambiental. O tipo do trabalho é relato de experiência. Esse estudo ele tem por objetivo evidenciar a produção de alimento no ambiente escolar como uma política importante na promoção da autonomia dos estudantes por meio de uma educação ambiental crítica e considerando a importância e a necessidade da educação ambiental no ambiente escolar e assim contribuir para a transição a sociedades sustentáveis, né? E o relato de experiência, como nos ensina o professor Jorge La Roça, ele se constitui-se como aquilo que nos passa, aquilo que nos toca, que nos acontece, e ao nos passar, esse evento nos transforma. Então, um acontecimento comum pode gerar diferentes experiências, e o sujeito dessa experiência, ele deve estar aberto a essa própria transformação. Então, por isso, o relato de experiência, ele demanda esse gesto de interrupção. Um parar para pensar, para olhar, para sentir, para escutar. Quando você suspende, né, o automatismo dessa ação. E é nesse sentido que eu proponho o relato de experiência para a edição desse simpósio, abordando um processo pedagógico que foi vivenciado no âmbito da educação ambiental. E esse trabalho, ele analisa, por meio de uma abordagem qualitativa, uma experiência que foi realizada de maio a dezembro de 2018 pelo grupo de extensão em agroecologia Girassol, na Escola Estadual Professora Heloísa Lemene Marasca, que está localizada no município de Rio Claro, em São Paulo. E esse estudo ele foi feito tendo como pressuposto o potencial de uma horta escolar urbana usada como recurso didático para a educação ambiental e a influência dessa ferramenta no processo de ensino-aprendizagem. O grupo de extensão em agroecologia Girassol, ele foi fundado na Unesp, campus de Rio Claro, em 2007, e ele tem como objetivos a valorização, o enriquecimento e a difusão da agroecologia no Centro-Leste paulista. E, basicamente, a agroecologia ela pode ser entendida como uma alternativa ao modelo de agricultura que foi difundido pela Revolução Verde, e ela busca aliar a produção de alimentos ao sustento das comunidades humanas e à preservação dos ecossistemas nativos. Então, essa horta que foi produzida na escola, ela tem uma base agroecológica e ela é ambientalmente sustentável, né? Ou seja, ela não faz uso de componentes químicos e segue alguns princípios de manejo agroecológicos. Essa intervenção pedagógica, ela foi realizada em 2 momentos pelos integrantes do Grupo Girassol, e ela contou com a participação de, em média, 120 alunos do 7º ano, e ela foi realizada em 2 etapas. A primeira etapa foi realizada em sala de aula, a partir de atividades com temas geradores, e a gente explorou temas como resíduos, alimentação saudável, soberania alimentar, manuseio de ferramentas
E o planejamento dos canteiros e o planejamento dos cultivos, que foi feita de maneira horizontal junto com os educandos, né? E essa segunda etapa do processo foi a feitura dos canteiros e o plantio da horta. E nesse local a gente usou algumas práticas agroecológicas, de manejo agroecológicos, como o preparo do solo, a cobertura vegetal, a compostagem e o consórcio de espécies. E essa horta ela foi criada no formato mandala, onde essas hortaliças elas foram plantadas de forma circular. E a gente escolheu essa geometria porque ela favorece a circulação pelos canteiros na hora do manejo, da manutenção da horta, e ela permite uma absorção maior de luminosidade do que quando esses cultivos eles são realizados em linhas retas. E essa luminosidade ela acaba diminuindo, né, contribuindo para diminuir a incidência de pragas e doenças. No geral, houve um grande envolvimento e um grande interesse dos alunos nas atividades de plantio e de manutenção da horta. E foi uma atividade que contou com o envolvimento de toda a comunidade escolar. E os alimentos que foram colhidos, a maioria deles foi entregue à cozinha da escola. E esses alimentos foram consumidos pela comunidade escolar na merenda, né? E outra parte, alguns alunos levaram para casa. Mas eu acho que a gente pode concluir, entender que uma horta, quando inserida no ambiente escolar, ela pode ser um laboratório vivo e ela pode possibilitar o desenvolvimento de diversas atividades de educação ambiental, como produção de texto, produção de desenho de observação. A gente pode criar também um caderno de receita com base nos alimentos que estão sendo cultivados. Diálogo, brincadeira, atividade artística e sem dúvida, né, a possibilidade desse contato com a terra por parte dos educandos começar a criar uma mudança de hábito, uma mudança de alimentação, uma valorização do trabalho, do cultivo de alimentos e sem dúvida, o início de um processo de tomada de consciência ambiental. Agora eu compartilho algumas imagens que ilustram esse processo. E essa primeira imagem são os alunos do 7º ano. Isso foi logo após o preparo desses canteiros. E a gente estava iniciando os primeiros plantios no local. Essa imagem foi depois que a gente realizou o primeiro cultivo em alguma dessas leiras. E essa imagem a gente consegue visualizar o formato da horta. E como vocês podem ver, esse formato ele foi escolhido principalmente por criar essa possibilidade de se deslocar dentro do ambiente de cultivo. Essa é mais uma imagem do plantio, que foi feito pelas crianças. E essa é uma imagem desse terceiro momento, quando a gente se encontrava semanalmente para fazer esse manejo da horta, né? E fazer esse processo de rega, que era todo feito com os alunos também.
Bom, então é isso. Esse é a apresentação do meu trabalho, Horta Escolar como recurso didático para a educação ambiental. Obrigado.